Eu nunca imaginei que a minha própria irmã pudesse, em um momento de descuido, abrir uma janela para um mundo de segredos familiares obscuros. Naquela manhã ensolarada, enquanto o cheiro do café fresco invadia a cozinha, eu estava apenas tentando começar o dia. Meu celular vibrou sobre a mesa e, ao olhar, vi que era uma mensagem da Letícia, minha irmã mais nova. Sem pensar duas vezes, abri o áudio, imaginando encontrar um recado bobo ou uma piada que ela sempre fazia. O que ouvi, porém, mudou tudo. Ela não entende o quanto isso me machuca. Sempre foi assim, e agora parece que ela está fazendo questão de me deixar de lado, a voz da Letícia dizia, carregada de emoção. O meu coração disparou. Imediatamente, percebi que aquilo não era uma mensagem casual, era um desabafo intenso, destinado à nossa mãe. O conteúdo me pegou de surpresa, revelando uma dinâmica que eu nunca tinha compreendido completamente. A cada palavra, as feridas da minha infância começaram a ressurgir. Lembrei das noites em que eu ouvia os gritos silenciosos da Letícia do outro lado da parede e das vezes em que ela sempre parecia ser a escolhida para as críticas e comparações. Eu sempre tentei proteger minha irmã, mas o que eu ouvira naquele áudio me fez perceber que, de certa forma, eu também era parte daquela dinâmica tóxica. Ela sempre faz isso, eu não aguento mais, continuava Letícia, sua voz embargada, revelando a relação conturbada que tínhamos com nossos pais. Ela prefere manter as aparências e me usa como isca para conseguir o que quer. Eu me senti um intruso em um diálogo que não deveria ter acesso, mas agora estava presa àquelas confissões, sentindo a dor e a traição da minha irmã como se fossem minhas. O peso das palavras dela começou a se acumular em meu peito. Eu estou me sentindo tão sozinha, e isso tudo parece uma armadilha, ela dizia. A cada frase, novos olhos se abriam para a verdade que, até então, eu ignorava. Eu sempre pensei na Letícia como alguém forte, que lidava com a pressão da família com facilidade, mas a insegurança em sua voz mostrava exatamente o contrário. Como eu não percebi isso antes? Como pude ser tão cego? Enquanto a gravação seguia, eu lutava internamente contra a confusão. Meus sentimentos eram um emaranhado de amor, tristeza e, por que não, uma sensação de traição por ter sido deixado de fora daquela conversa íntima. De repente, o meu papel de irmão protetor parecia ter se dissolvido e eu mal sabia como agir. O que eu deveria fazer com as informações que agora pesavam em minha consciência? Em um impulso quase instintivo, eu respondi à mensagem dela. Letícia, o que aconteceu? Você está bem? O silêncio que se seguiu parecia interminável. Eu já imaginava a expressão dela, a confusão em seu rosto ao perceber o que acontecera. Então surgiu a resposta, não no formato de palavras, mas de um breve áudio que dizia apenas: Desculpa, esse áudio não era para você. O frio na minha barriga era indescritível. Era a confirmação de que eu tinha invadido um espaço que não era meu. O que fazer agora? Ignorar a mensagem. Fingir que nada tinha acontecido, mas ao mesmo tempo não conseguia afastar a sensação de que algo precisava mudar. Não apenas entre Letícia e nossos pais, mas entre todos nós. Aquela única gravação, cheia de mágoas e ressentimentos, lançou uma sombra sobre minhas interações diárias com a família. Cada jantar, cada sorriso forçado e cada troca casual de palavras agora pareciam carregados de um peso que eu nunca havia percebido. As conversas sobre trivialidades tornaram-se um campo de batalha em minha mente, onde eu tentava encaixar as peças do quebra-cabeça que até aquele momento parecera tão perfeito. A cada dia, parece que estamos mais distantes, a voz da Letícia ecoava em minha mente. Eu olhava para meus pais, envolvidos em suas conversas fúteis, sem perceber a tempestade que se formava sob a superfície. Como eles podiam ser tão alheios ao que realmente acontecia? Como podiam continuar a agir como se tudo estivesse bem? Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. Essa era a única coisa que eu poderia fazer, criar esse espaço de conexão, mesmo que virtual. A ideia de dividir essa história, essa dor e essa confusão com outros parecia uma forma de encontrar um pouco de alívio. O dia daquela descoberta não foi como eu esperava. A sensação de traição se transformou lentamente em revolta. Eu precisava conversar com Letícia, precisava entender o que tinha acontecido para chegarmos a esse ponto. A verdade é que eu tinha dúvidas sobre a relação que tínhamos e, mais do que isso, sobre o que nossos pais realmente pensavam sobre nós. Eu respirei fundo e tomei a decisão de confrontá-la. Não seria fácil. Era um caminho repleto de incertezas, mas a revelação do áudio forçou uma mudança em mim. Precisávamos enfrentar os fantasmas que assombravam nossa família. Naquela tarde, eu sabia que tudo mudaria. O que comecei a perceber era que a nossa família não era apenas disfuncional, éramos prisioneiros de um ciclo vicioso de machucados e silêncios. E embora a verdade estivesse se revelando como um peso,
A ideia de finalmente expor tudo era a única maneira de nos libertarmos e talvez, apenas talvez, reconstruir o que tinha se quebrado. Aquela conversa não era apenas um desabafo isolado, mas a ponta do iceberg de uma dinâmica familiar que eu começava a perceber nas entrelinhas. A reação da Letícia, com sua voz trêmula e cheia de dor, me fez questionar tudo o que eu havia considerado normal até então. Eu olhava para os meus pais, que pareciam tão alheios ao que realmente acontecia dentro de casa, e sentia uma mistura de raiva e impotência. Como podiam ser tão cegos? A pergunta ecoava na minha mente, enquanto tentava juntar as peças do quebra-cabeça familiar que sempre foi tão confuso. Nos jantares em família, o clima sempre foi leve, quase superficial. Mas agora, ao olhar para o rosto da Letícia, percebia a fragilidade escondida sob aquele sorriso. Era como se ela estivesse sempre em uma luta silenciosa e eu nunca tivesse percebido. O meu olhar se fixou nela e notei como ela frequentemente se colocava como a vítima em nossas interações. Havia algo na forma como ela falava com os nossos pais, um tom de voz que parecia implorar pela validação, e essa percepção começou a me incomodar. Lembrei de momentos em que a Letícia parecia estar em uma posição de destaque, recebendo elogios enquanto eu era deixado de lado. Olha como a Letícia é talentosa, diziam nossos pais, sem perceber que por trás daquela aparente força havia um desejo desesperado por aprovação. E o que eu fazia? Apenas sorria, como se estivesse satisfeito em ser o irmão mais velho que se sacrifica. Mas agora percebia que esse sacrifício era em vão. Eu estava servindo como um escudo, protegendo minha irmã de uma realidade que, na verdade, ela mesma ajudava a moldar. Naquela tarde, enquanto todos estavam assistindo à televisão, decidi que precisava entender melhor a dinâmica. Esperei que o jantar começasse e, de forma casual, perguntei a Letícia sobre o seu dia. A resposta dela foi imediata, um sorriso forçado e uma resposta monossilábica, normal. Mas algo em seu olhar denunciava que havia muito mais. Foi então que tomei coragem e, em um momento de vulnerabilidade, disse: "Sabe, Letícia, eu ouvi o áudio que você mandou por engano. E eu só quero que você saiba que estou aqui para te apoiar." A reação dela foi instantânea, um misto de surpresa e medo. Ela desviou o olhar, como se quisesse fugir daquela conversa. "Você não devia ter ouvido aquilo", ela sussurrou, a voz baixa e tensa. "Era para nossa mãe." Mas o que me deixou ainda mais intrigado foi o modo como ela não negou a dor que havia exposto. A resposta dela carregava um peso emocional que eu não esperava. Percebi que, de alguma forma, ela se sentia presa, e isso me fez sentir uma raiva crescente em relação aos nossos pais. O comportamento deles era tão previsível, sempre elogiando a Letícia, sempre a colocando no centro das atenções, enquanto eu, na maioria das vezes, servia como um apoio. "Você é tão maduro", diziam, como se essa fosse uma virtude que eu deveria carregar como um fardo. A frase ecoava na minha mente, e a cada vez que ouvia, sentia que estava sendo manipulado para ser o irmão perfeito, o que nunca poderia expressar suas próprias inseguranças. E assim, as conversas se tornaram um campo de batalha interno. Eu não queria mais ser o irmão que sempre colocava as necessidades da irmã acima das suas. Enquanto observava a Letícia interagir com nossos pais, percebi que ela frequentemente manipulava a percepção deles sobre mim. Quando algo não saía como ela queria, a maneira como contava as situações sempre deixava uma sombra sobre mim, como se eu fosse o culpado por seus desamparos e frustrações. Certa noite, após um jantar em que nossos pais elogiaram Letícia por ter tirado boas notas, eu não consegui me conter. "Por que você sempre precisa ser a vítima, Letícia?" perguntei, a raiva fervendo dentro de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de atacar um ponto sensível. "Você não entende nada", ela respondeu com a voz tremendo, e naquele momento eu percebi que estava diante de uma verdade crua e dolorosa. A Letícia não era apenas a vítima. Ela também era a manipuladora, e isso me fazendo sentir como se estivesse preso em uma armadilha emocional que ela havia construído ao longo dos anos. A tensão crescia entre nós. O que era uma conversa saudável estava se transformando em um embate emocional, e eu sabia que precisava encontrar uma saída. Mas como? Como eu poderia expor a verdade sem causar mais feridas? A cada dia que passava, sentia que um confronto era inevitável. E, ao mesmo tempo, uma parte de mim temia que, se revelasse tudo o que sabia, poderia perder a Letícia para sempre. A frustração acumulada começou a me consumir. Eu queria gritar, queria que eles vissem a Letícia por quem ela realmente era. Mas havia uma voz dentro de mim, aquela que sempre tentou manter a paz, que dizia para eu recuar. "Não cause mais problemas", sussurrava essa voz, enquanto eu lutava contra as correntes invisíveis que me prendiam àquela dinâmica familiar tóxica. Mas uma coisa era certa. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo.
O áudio que havia mudado tudo não era apenas um desabafo, era um chamado à ação. E enquanto o sol se punha naquelas noites quentes de verão, eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A raiva e a impotência davam espaço para um desejo crescente de justiça. E finalmente, comecei a planejar como eu poderia confrontar não apenas a Letícia, mas a verdade que todos nós estávamos evitando. Essa batalha emocional não seria fácil, mas era uma luta que precisava acontecer. A dinâmica familiar precisava mudar, e eu estava determinado a ser a voz que finalmente quebraria o silêncio. Naquele jantar, a tensão era palpável. Eu já havia me preparado mentalmente para o que estava por vir, mas de qualquer forma, a sensação de vulnerabilidade me dominava. O ambiente à mesa, que normalmente era preenchido por risadas e pequenas discussões sobre trivialidades, parecia ter sido transformado em um campo de batalha. O cheiro do arroz e do feijão misturava-se ao meu nervosismo. Eu sabia que era hora de enfrentar essa situação de uma vez por todas. Como foi seu dia, Letícia? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz traiu meu estado emocional. O olhar dela, uma mistura de desconfiança e receio, não me deixou à vontade. Normal, ela respondeu novamente, com um tom que só acentuava a frustração que começava a ferver dentro de mim. Essa dinâmica de respostas monossilábicas me exauria, como se estivéssemos jogando um jogo em que cada um de nós tinha um papel a desempenhar, mas apenas um estava disposto a quebrar as regras. Meu pai, que até então estava absorto em seu celular, levantou a cabeça e, sem entender a tensão, lançou um olhar desaprovador. Letícia, você precisa ser mais sociável. Essa sua timidez é um problema. A frase cortou como uma faca. O olhar de Letícia se desfez em uma expressão de dor, mas ela não ousou contestar o pai. Foi aí que a raiva dentro de mim explodiu. Porque você sempre precisa ser tão duro com ela? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, mas parecia que finalmente havia encontrado a coragem que me faltava. Ela não é uma máquina que precisa se encaixar nos seus padrões, não é justo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai me encarou e a decepção em seu olhar era quase palpável. Você não tem ideia do que está falando, um dia você vai entender, ele respondeu, sua voz repleta de desprezo. Senti como se fosse um golpe, e a indignação cresceu em mim, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Talvez eu não entenda, mas isso não significa que seja certo te tratar assim. As palavras saíram com um fervor que eu não sabia que possuía. Olhei para Letícia, esperando que ela se juntasse a mim, que finalmente pudesse ver que eu não era o inimigo. Mas em vez disso, ela se encolheu em seu assento, como se estivesse tentando se proteger de tudo aquilo. O jantar prosseguiu em silêncio, com meu pai voltando a olhar para o celular e minha mãe, tentando aliviar a tensão com comentários triviais sobre a comida. Mas eu não conseguia parar de pensar em como a Letícia havia sempre sido o centro das atenções, a estrela da casa, enquanto eu sempre estava na sombra, tentando ser o irmão perfeito. A humilhação que eu havia sentido se transformou em um desejo ardente de mudança. Não podia mais aceitar o papel de vítima. Eu não era apenas o irmão mais velho que se sacrificava. Eu era uma pessoa com sentimentos, com dor, e precisava reivindicar minha dignidade. Naquela noite, quando consegui me afastar da situação, percebi que havia mais em jogo do que apenas a dinâmica entre mim e minha irmã. A traição começou a se delinear e a sombra da Letícia crescia. Ela não era apenas uma vítima, mas também uma cúmplice na opressão que eu estava enfrentando. O fato de ela não se posicionar contra meu pai me decepcionou profundamente. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de determinação. Eu precisava de respostas e, mais importante, precisava entender o que estava acontecendo entre nós. O que eu não sabia era que a verdade estava mais próxima do que eu imaginava. Decidi confrontar minha irmã novamente. Letícia, podemos conversar? Perguntei, com uma intenção mais firme. A expressão dela, no entanto, era de pânico. Ela hesitou, mas assentiu e nós nos encontramos no quintal, longe dos olhares críticos dos nossos pais. Eu não consigo entender por que você não se defende. Por que você não me apoiou na mesa ontem? A pergunta saiu mais intensa do que eu pretendia, mas era a verdade. Eu queria que ela soubesse que era hora de parar de brincar de vítima e começar a ser honesta sobre os sentimentos dela. Ela olhou para o chão e eu vi a luta interna dela. Eu só não quero que as coisas fiquem pior. Você sabe como ele é. Sua voz estava embargada e eu pude sentir a dor que carregava. Se eu me posicionar, posso perder tudo. Mas o que você realmente tem a perder? Questionei, com uma mistura de frustração e compaixão. Estamos sufocando sob o peso das expectativas deles. Você não pode continuar se escondendo. Foi nesse momento que ela começou a se abrir. Eu sempre fui a filha perfeita e isso é tudo o que eu conheço. Se eu falhar, o que sobra para mim? O desespero em seus olhos me fez perceber que ela estava tão presa nessa armadilha quanto eu.
Precisamos enfrentar isso juntos, eu disse, a ideia começando a formar raízes em minha mente. Se não formos honestos um com o outro e com nossos pais, nunca vamos conseguir mudar nada. Precisamos encontrar uma forma de nos libertar. O que começou como um confronto se transformou em uma conversa verdadeira. A humilhação que eu havia sentido se tornou uma faísca que poderia acender uma revolução em nossa dinâmica familiar. A partir daquele momento, eu sabia que precisava buscar a verdade não apenas para mim, mas para Letícia também. Enquanto eu olhava nos olhos dela, percebi que essa luta não era apenas sobre mim. Era sobre nós dois. E ao fazer isso, eu estava finalmente começando a me libertar das correntes que nos prendiam. Enquanto estava no quintal, o ar fresco da manhã parecia me encher de coragem, mas a expressão de Letícia ainda me deixava inquieto. Eu não tinha certeza se ela estava pronta para a conversa que tanto precisava, mas sabia que não podia adiar mais. Letícia, você não pode continuar vivendo assim, sendo tratada como se não importasse. Eu preciso entender o que está acontecendo entre nós, eu disse, tentando manter a calma na voz. Ela hesitou, olhando para o chão, como se as palavras que eu falava fossem pedras pesadas demais para carregar. Eu só não quero causar mais problemas, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Aquela resposta me cortou. Mas você já está causando problemas, Letícia. Não apenas para você, mas para todos nós. Olha ao nosso redor. Você não vê como nosso pai nos manipula, como ele controla tudo, inclusive você? Eu estava quase gritando, mas a frustração precisava sair de mim. Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, como se finalmente estivesse começando a entender a gravidade da situação. Eu não sei se consigo mudar isso. Eu tenho medo, disse a voz tremendo. O medo dela era real e eu não podia ignorar isso. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar que a vida dela tivesse que ser assim para sempre. O medo não pode ser mais forte do que a sua vontade de ser feliz, Letícia. Nós precisamos nos unir, precisamos descobrir a verdade. E eu sei que há algo mais sobre nossa família que ainda não entendemos. Foi então que a ideia de procurar o diário da nossa mãe me atingiu. Eu tinha visto um caderno antigo em uma das prateleiras da sala de estar, coberto de poeira, como se estivesse esquecido por muito tempo. Vamos até a sala e olhe o que podemos encontrar. Pode ser que haja algo no diário dela que explique muita coisa. Letícia pareceu hesitar de novo, mas a determinação que eu sentia parecia estar contagiando-a. Ela assentiu lentamente e caminhou ao meu lado, como se estivesse finalmente pronta para encarar os fantasmas do passado. Entramos na sala e fui até a prateleira onde tinha visto o diário. O caderno de capa marrom e desgastada estava lá exatamente onde eu lembrava. Com um gesto rápido, puxei-o e o abri. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia da minha mãe ainda era legível. Comecei a ler em voz alta, e logo as palavras começaram a trazer à tona lembranças que pareciam enterradas há muito tempo. Hoje, Letícia teve uma apresentação na escola e eu não pude ir. Senti como se estivesse perdendo momentos preciosos da vida dela. A pressão para ser a mãe perfeita é esmagadora. Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo certo. O que mais me preocupa é como seu pai se comporta. Ele parece tão distante e controlador, eu não consigo me livrar desse sentimento. As palavras da minha mãe ecoavam em minha mente, e a cada frase eu sentia como se estivesse descortinando um lado oculto da nossa família. Olha isso, Letícia. Ela estava preocupada com a maneira que nosso pai tratava as coisas. Isso não é normal, nossos sentimentos nunca foram levados a sério. Letícia se aproximou, seus olhos atentos. Continue, ela pediu, quase como se estivesse presa na narrativa. Mais adiante, encontrei anotações sobre dinheiro, sobre como nosso pai administrava as finanças da casa. Eu sinto que a liberdade está sendo tirada de mim. O dinheiro parece controlar nossas vidas, e eu não posso deixar que isso se torne um fardo também para minhas filhas. Devemos ser livres para fazer escolhas, e não viver sob o peso de obrigações financeiras que não escolhemos. Aquelas palavras reverberavam em mim como um eco de todas as injustiças que tínhamos enfrentado. Isso é o que temos vivido, Letícia. Ele sempre controlou tudo, e você sempre teve medo de dizer algo, mas agora precisamos nos unir e parar com isso. Letícia começou a chorar. Mas e se ele descobrir? E se ele ficar ainda mais bravo? Precisamos arriscar. O que temos a perder? A vida é muito curta para vivermos na sombra do medo. Você já sofreu demais. Não podemos mais continuar assim, eu disse, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Com cada palavra, minha determinação crescia, e eu podia ver que Letícia estava começando a se soltar. Continue lendo, ela pediu, com uma chama de esperança começando a brilhar em seus olhos. Eu segui em frente, e a cada página que virava, mais segredos se revelavam. O que antes era um diário, comum agora se tornara uma carta de libertação, uma prova de que nossa mãe também havia lutado contra a opressão.
Num dos últimos trechos, encontrei uma anotação que fez meu coração disparar. Eu preciso me proteger e proteger minhas filhas. Se algo acontecer, elas devem saber que sempre existe uma escolha. O amor não deve ser uma prisão e a verdade deve ser libertadora. Essas palavras soaram como um chamado. Eu sabia que estávamos prestes a entrar em um caminho perigoso, mas também sabia que era o único caminho possível. O diário não só me deu coragem, mas também a certeza de que a mudança era necessária. Vamos nos libertar, Letícia. Essa não é só a nossa luta, mas a luta da nossa mãe também. Precisamos trazer à tona a verdade e confrontar nosso pai. E se você estiver disposta, eu estarei ao seu lado. A tensão que antes pairava entre nós havia se dissipado, e em seu olhar, agora havia uma nova determinação. Sim, vamos fazer isso, ela respondeu, e aquela simples frase foi como um pacto entre nós, um compromisso de irmandade em busca da verdade. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas finalmente sentia que não estávamos sozinhos. A verdade estava a caminho e a justiça, por fim, poderia ser restaurada. Enquanto eu lia as páginas do diário de minha mãe, podia sentir a tensão crescendo a cada palavra. Letícia estava parada ao meu lado, seus olhos arregalados, absorvendo cada frase como se fosse a última gota de água em um deserto. Ela estava tão preocupada, murmurei, e ao mesmo tempo, percebi que minha própria preocupação se infiltrava em minhas palavras. Não posso acreditar que ela sentia tudo isso e nunca tivemos uma conversa sobre. Por que não conseguimos ver? Letícia, ainda visivelmente abalada, finalmente quebrou o silêncio. Eu sabia que papai era controlativo, mas não sabia que ela se sentia assim. Eu sempre pensei que era só uma fase que tudo ia melhorar. Sua voz tremia, e eu podia ver as lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Isso não é uma fase, Letícia. É um padrão. Nossa mãe estava presa, e você está se sentindo presa também, não está? Aquelas palavras saíram de mim com uma ferocidade que eu não sabia que tinha. Era como se cada respiração minha estivesse carregando um peso, e ao soltá-las eu finalmente estava me libertando. Mas e se a gente não conseguir lidar com isso? E se papai ficar ainda mais furioso? A hesitação dela era palpável, e eu não podia ignorá-la. O medo estava tão enraizado nela quanto as próprias raízes da casa onde vivíamos. Se não fizermos nada, Letícia, nossa vida nunca vai mudar. Você vai continuar se sentindo assim e eu também. Precisamos expor isso, precisamos contar a verdade. Enquanto falava, percebia que a coragem estava crescendo dentro de mim, uma chama de determinação que eu não sabia que existia. Eu não queria mais ser um espectador em minha própria vida. Eu sei que você tem medo, mas temos que nos unir, precisamos falar com alguém sobre isso. Podemos procurar a ajuda que nossa mãe provavelmente queria e nunca teve coragem de buscar. A ideia de buscar ajuda externa era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Mas já não havia como voltar atrás. Letícia olhou para mim e pela primeira vez vi uma faísca de esperança em seus olhos. Você realmente acha que podemos fazer isso? Que podemos enfrentar papai? Eu sentia que aquele momento era um divisor de águas. Aquele medo que nos mantinha paralisados estava começando a se dissipar, e eu percebia que a união entre nós poderia ser a chave para a nossa liberdade. Sim, e vamos fazer isso juntas. Primeiro, precisamos entender tudo o que aconteceu. O diário da mamãe é só o começo. Vamos investigar mais, conversar com outros familiares, buscar o que está escondido. Falar sobre isso me fazia sentir como se estivesse montando um quebra-cabeça, e cada peça nova que encontrássemos nos levaria para mais perto da verdade. Quando mencionei isso, Letícia hesitou novamente. E se eles não acreditarem na gente? E se tudo piorar? Eu podia ver a batalha interna que ela estava lutando e a compaixão que sentia por ela era quase insuportável. Se eles não acreditarem, pelo menos saberemos que tentamos. E se tudo piorar, então devemos estar preparadas para isso, mas não podemos continuar vivendo assim. Não podemos deixar que o medo decida o nosso futuro. Ela respirou fundo e seus olhos se fixaram em mim. Você está certa, eu não quero mais viver com esse peso. Eu quero lutar por mim mesma, por nós. Havia uma firmeza em sua voz que não estava lá antes e isso me deu forças. Ótimo, vamos começar a agir. Primeiro precisamos de um plano. Vamos anotar tudo o que sabemos e tudo o que encontramos no diário. Depois, podemos conversar com a avó ou algum parente que conhecíamos bem. A ideia de envolver outras pessoas fazia meu coração acelerar, mas ao mesmo tempo, havia um sentimento de alívio. Não estávamos sozinhas. E se papai ficar sabendo disso, o que ele vai fazer? A preocupação ainda pairava no ar, mas eu estava decidida a não deixar que a dúvida nos paralisasse novamente. Nós precisamos ser inteligentes. Podemos ser discretas e, se ele desconfiar, nós não devemos demonstrar fraqueza. A fraqueza é o que ele quer que sintamos. Enquanto falávamos, uma nova determinação parecia preencher o espaço entre nós.
O peso da manipulação que havíamos carregado por tanto tempo estava começando a se dissipar. A conversa que antes parecia apenas uma troca de palavras agora se transformava em um manifesto de resistência. Com um novo brilho nos olhos, Letícia pegou o diário e começou a folhear as páginas. Você se lembra daquela vez em que ele nos mandou para o quarto sem jantar porque não concordamos com ele? Perguntou, um sorriso nervoso se formando em seus lábios. Eu ri, lembrando-me da situação ridícula. E como você tentou nos fazer lembrar que éramos irmãs e que devíamos nos apoiar. Sim, ela disse, eu sempre quis que nossa relação fosse mais forte do que a dele. Aquela confissão se transformou em um ponto de virada. Então vamos ser irmãs de verdade, não apenas filhas de um pai manipulador. Vamos nos apoiar, não importa o que aconteça. Os ecos de risadas e memórias frágeis começaram a preencher o espaço que antes era dominado pela tensão. Estávamos prontas para enfrentar o que quer que viesse pela frente juntas. Não éramos mais apenas vítimas de um sistema que nos oprimia, éramos guerreiras em busca de liberdade. Nosso futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha o controle sobre a minha própria vida. E, mais importante, Letícia sentiu isso também. Essa conexão renovada entre nós era o que nos daria a força necessária para superar qualquer adversidade que nosso pai tentasse nos impor. Vamos fazer isso, disse Letícia, com um sorriso determinado. E ali, diante das páginas amareladas do diário da nossa mãe, fizemos um pacto silencioso. Não iríamos mais permitir que o medo dominasse nossas vidas. Estávamos prontas para lutar pela verdade, e isso era tudo o que importava. O que se seguiu após aquela conversa foi uma série de eventos que mudaram o rumo de nossas vidas. A decisão de Letícia e eu de buscar a verdade não apenas nos libertou, mas também começou a desmantelar as estruturas opressivas que dominavam nossa família. A cada passo que dávamos, sentíamos que estávamos cavando mais fundo em um solo que, por tanto tempo, havia sido ignorado, mas que agora estava prestes a se revelar. Nos dias seguintes, começamos a reunir informações. O diário da mamãe foi apenas o primeiro passo. Com cada página lida, sentíamos que estávamos mais próximas dela, como se sua voz ecoasse em nossos corações. Eu e Letícia passávamos horas discutindo o que tínhamos lido, tentando entender as nuances das emoções que nossa mãe havia sentido. A dor dela ressoava em nós, e quanto mais descobríamos, mais nos sentíamos motivadas a buscar a verdade. Talvez devêssemos conversar com a avó, sugeri certa noite, enquanto estávamos sentadas à mesa da cozinha, cercadas por uma pilha de anotações e recortes de notícias antigas. Letícia hesitou, mas eu sabia que a ideia de falar com alguém que também havia vivido sob a mesma sombra poderia ser o que precisávamos. Ela pode ter visto coisas que não entendemos, continuei. Pode ser que ela tenha informações que nos ajudem a montar esse quebra-cabeça. Na manhã seguinte, decidimos visitar nossa avó. A expectativa misturava-se com o medo, mas a determinação em nossos corações era mais forte. Ao chegar à casa dela, o cheiro familiar de café fresco e bolos quentes nos acolheu, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Nossa avó nos recebeu com um sorriso, mas logo percebeu que algo estava errado. Vocês estão bem, meninas? Sua voz era suave, mas havia um toque de preocupação que me fez hesitar. Queremos conversar sobre a mamãe, eu disse, tentando manter a voz firme. O rosto dela mudou e a expressão de alegria se transformou em uma máscara de tristeza. Por que não me contaram antes? A pergunta dela cortou como uma faca e, naquele momento, percebi que não éramos as únicas que carregávamos segredos. Conforme conversávamos, a avó começou a compartilhar suas memórias e, para nossa surpresa, ela também tinha guardado um diário, escondido em uma caixa antiga. Era um diário que pertencia ao seu pai, meu avô, e que documentava os desafios e as injustiças que a família enfrentou ao longo dos anos. O que descobrimos ali foi revelador. O avô, que sempre vimos como uma figura distante, também havia lutado contra as sombras de um patriarca controlativo e narcisista. Ele tinha suas próprias batalhas com o pai, e as cicatrizes deixadas por essas experiências moldaram a maneira como lidou com a família dele. Eu pensei que isso tivesse morrido com ele, disse a avó com a voz embargada. Mas parece que a história se repete, não é? As palavras dela ecoaram em minha mente, e percebi que a dinâmica familiar não era algo que se apagava simplesmente ao ignorá-la. A dor e a opressão se perpetuavam, e nós éramos as herdeiras dessa luta. Ao final da conversa, sentia que cada camada de opressão estava sendo removida. A avó não apenas reconheceu nossas lutas, mas também se ofereceu para nos ajudar. Não posso mudar o passado, mas posso ajudar vocês a não repetirem os mesmos erros. A força dela me inspirou. Eu nunca tinha visto minha avó como uma aliada antes, mas naquele momento, ela se tornou uma figura de apoio e coragem.
Com o apoio da nossa avó, decidimos que era hora de confrontar nosso pai. Sabíamos que ele não iria reagir bem, mas estávamos preparadas. Havia uma nova energia entre nós, uma união que não existia antes. Eu e Letícia estávamos decididas a não nos deixar intimidar. O que quer que acontecesse, estávamos prontas para enfrentar. No dia do confronto, o clima estava tenso. O sol brilhava intensamente, mas a luz não parecia penetrar a escuridão que nos cercava. O coração batia forte em meu peito enquanto eu pensava em tudo o que havia acontecido até ali. Você está pronta? Perguntei a Letícia, que estava ao meu lado. Ela assentiu, embora eu pudesse ver a insegurança em seus olhos. Vamos juntas, eu disse, segurando sua mão. Era um gesto simples, mas poderoso. Quando nosso pai entrou na sala, a atmosfera se tornou elétrica. Ele percebeu que algo estava diferente e o olhar em seu rosto era uma mistura de curiosidade e desconfiança. O que vocês querem? Ele perguntou, sua voz cortante. Precisamos falar sobre a mamãe e sobre como você a tratou, eu disse, a voz firme, embora o medo estivesse presente. Letícia se juntou a mim e a força dela me incentivou a continuar. Ela estava presa em um ciclo de opressão que você criou e não podemos mais ficar caladas. A reação dele foi imediata. Ele tentou desviar a conversa, mas nós não permitimos. A verdade que havia sido escondida por tanto tempo começou a emergir, e em vez de recuar, nós avançamos. A cada palavra que dizíamos, sentíamos que estávamos quebrando correntes invisíveis. A discussão se intensificou, mas havia algo diferente no ar. Eu não estava mais apenas reagindo. Eu estava afirmando minha verdade. A voz que sempre havia sido silenciada agora ecoava com força. Em um momento de raiva, nosso pai tentou desmerecer nossas palavras, mas a presença da avó ao nosso lado deu-nos uma nova força. Você precisa ouvir suas filhas, ela disse, e pela primeira vez vi um vislumbre de incerteza no olhar dele. Com o tempo, as defesas de nosso pai começaram a ruir. Ele não estava preparado para o que a verdade poderia fazer. E, embora ele tentasse manter a aparência de controle, a realidade o atingiu como um tsunami. As lágrimas de Letícia começaram a cair, e ao vê-la vulnerável, algo dentro de mim se partiu. Eu sabia que aquela era a nossa chance de reescrever a história. Após aquele dia, as coisas começaram a mudar. A dinâmica familiar se ajustou lentamente, mas de maneira significativa. Meu pai, embora ainda lutando com seus próprios demônios, começou a reconhecer as injustiças que perpetuou. A avó tornou-se uma mediadora, e as conversas que antes eram evitadas começaram a acontecer. Eu aprendi a valorizar minha própria voz e a estabelecer limites saudáveis. A mudança não foi fácil, mas a cada passo que dávamos, sentíamos que estávamos criando um novo espaço para nós mesmas. O amor e o respeito começaram a surgir em meio ao caos, e percebi que a verdade tinha um poder transformador. No final, não era apenas sobre expor as falhas do passado, mas sobre construir um futuro mais saudável. Cada um de nós teve que confrontar suas próprias verdades, e isso nos uniu de maneiras que nunca imaginamos. A jornada não terminou ali, mas havia uma nova esperança no ar. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta.